Sobre o que é a live hoje? Vamos parar de enrolar, né? Sobre o que é o tema de hoje. O tema de hoje é justamente aquele post que deixou todo mundo maluco. Foi o post da foto de uma imagem que eu desenhei depois. E para quem não viu, volta lá. É um post onde tá qual a alteração dessa imagem, e depois tem um outro post dizendo, um vídeo, um Reels, dizendo essa imagem gerou polêmica, uma coisa assim, eu não lembro o que eu digitei direitinho. Enfim, aquela imagem gerou uma série de polêmicas, porque claro, né, uma imagem de ultrassom, só uma imagem, e eu concordo, e foi de propósito, tá? Foi tudo de propósito, justamente para que as pessoas errassem ou pensassem o máximo de coisas possíveis. Melhor que carnaval. Eu concordo, Daniela. Eu não sou a pessoa do carnaval, não, viu? Nunca fui. E aí, a ideia foi sim, justamente fazer as pessoas pensarem no máximo de diferenciais possíveis, ou que viajassem na imagem, sabe? Eu adorei, teve um monte de resposta bem louca, do tipo... Gente, tu me falou uma flor, sei lá, umas coisas que daí gente que não era médico, mas eu acho que sempre ajuda, né? Sei lá, a incentiva a imaginação. E aí eu queria mostrar, primeiro, eu fiz um resuminho, compilei, né, as principais respostas. E o que eu fiz? Compilei todas as respostas que estavam aqui nesse post e eu vou comentar uma por uma das principais. É claro que eu fiz assim um compilado, não peguei todas porque muitas eram repetidas, várias teve uma frequência de diagnósticos diferenciais maiores, assim, alguns mais do que outros. Alguns eram de piada, muitos piada, adoro piada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os principais diferenciais daquela imagem que basicamente na foto estava o quê? Sim, ultrassom tem que ter clínica, é óbvio. Mas eu gosto de... Vocês vão ver que assim... Quem me acompanha aqui sabe que eu raciocino das duas maneiras. Eu tenho raciocínio clínico e eu consigo raciocinar também pela imagem, né? Então, a ideia é que você faça na sua cabeça depois uma junção dos dois. Você consiga, pela imagem, criar um melhor número de diagnósticos possíveis e pela clínica também. E aí, depois, automaticamente, a sua mente, ela é boa, confie nela, ela vai juntar uma coisa com a outra e nisso vão sair, tipo, 2, 3 diferenciais possíveis para aquele caso específico do paciente. Então, por isso que é muito legal. Se você faz só o de imagem, às vezes você viaja. Se você faz só o clínico, às vezes você esquece de alguma coisa que não tem na imagem. Ou que tem na imagem. Então, a ideia deste Instagram e desta pessoa é fazer com que vocês aliem as coisas, né? E realmente, imagem sem clínica não é nada. E clínica, dependendo da clínica, sem imagem também não é muita coisa. Mas a clínica ainda é soberana em relação a algumas coisas. Quando a gente não tem imagem, né, a clínica é soberana. Muito bem. Então a imagem era... eu queria mostrar a imagem aqui. Enfim, mas quem não viu, não viu. Tá. Né? Quem viu, viu. Quem viu tá aqui interessado. Mas era aquela imagem de um intestino com uma bolinha do lado. E vamos para os diferenciais, então. Primeiro, toda imagem radiológica, ela precisa ter frente e perfil, né? Então, ali foi proposital justamente porque tinha uma bolinha, bem bolinha, do lado de uma alça. Então, era mais ou menos assim a imagem, né? Uma alça aqui e uma bolinhazinha aqui. E é claro que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquela imagem, como imagem em si, ela precisa ser olhada em vários planos. Só um plano faz a gente errar. Karina, mas nas fotos, né, dos livros, enfim, nas provas tá assim. Então, bom, sinto te informar, a vida não é uma prova, tá? Uma prova teórica é uma prova teórica, é aquele momento que você está preparado e tal. Na vida você precisa, antes de só analisar uma foto, analisar imagens tridimensionais, né? Então até facilita depois você pensar que na vida você vai ter imagem tridimensional para raciocinar melhor.
Dito isso, que a gente precisa ter realmente vários planos da imagem e trabalhar isso na nossa cabeça também e fazer com que isso seja automático, não preciso ver mais planos. Por quê? Porque isso te amplia o raciocínio, tá? Então vamos lá. Primeira imagem, a mais votada, foi divertículo. Então o que eu ia fazer? Eu vou falar uma por uma das coisas que tem aqui. Eu botei divertículo, as 4 mais faladas, tá? Divertículo, 5 mais faladas. Divertículos, giste, endometriose de intestino, espessamento focal da alça e tuba com sangue, tá? Dentro do divertículo, então, algumas pessoas falaram só diverticulose e outras diverticulite. Diverticulose é o divertículo verdadeiro do intestino sem estar inflamado. Diverticulite é o divertículo inflamado. Por que ele inflama? X, só Deus sabe. E como que a gente, só por aquela imagem que era a bolinha, né? Então eu volto aqui a bolinha. Como que a gente sabe que aquela imagem não é um divertículo e não está inflamado? Primeiro, um divertículo no ultrassom, um divertículo sem paredes inflamadas, ele não tem paredes espessas. As paredes são mais fininhas, porque justamente é uma protrusão da mucosa com um pouco de parede, mas não muita. E a parede fica muito fininha. Então, você não vai ter um preto, não vai ser tão hipoecogênico, vai ser mais sutil, tá? Aquele hipoecogênico, ele não vai ser tão proeminente. Lembra que a bolinha era bem preta, né? Essa é a primeira coisa que a gente fala, que fala contra divertículo sem inflamação. A segunda que fala de divertículo sem inflamação, não é divertículo com inflamação, é porque vai ter gás dentro. Normalmente vai ter gás ou algum conteúdo ou alguma coisa assim. E aí faria uma sombrinha, faria uma interface, faria algum artefato. Até por isso que a gente não vê tanto divertículo em exame de ultrassom normal, porque às vezes fica até mais difícil de identificar, porque é muito sutil, é muito fininha a parede e tem gás, tem um pouco de gás, tem um pouco de conteúdo, então realmente a gente acaba passando, porque não é preto, não é uma parede preta, tá? Então o divertículo não é por conta disso. Eu queria mostrar a imagem, deixa eu tentar mostrar a imagem aqui. Vamos tentar filmar assim, ó. Então é isso, é a imagem aqui, tá ali na setinha, ó. Viram, tá ali. Pronto. Agora sim. E aí, o que aconteceu? Que é isso? E aí, esse é o primeiro. A segunda, então, divertículo não era por causa disso. Antes de pensar na clínica, vamos pensar só na imagem, tá? A segunda era diverticulite, no caso, inflamação. Presta atenção. Na diverticulite, um ponto muito chave, muito importante é a gordura ao redor vai estar muito espessa e muito branca. Vai estar inflamada. Porque, obviamente, o mesentério, o mesocólon, qualquer gordura ao redor, ela vai tentar bloquear aquela inflamação, já que a diverticulite é uma microperfuração que infectou, que inflamou, no caso. Então, a gordura vai tentar bloquear aquilo. E ela vai ficar muito branca e muito inflamada. E muito mais proeminente do que você imagina. Então, vai ser uma bolinha com uma gordureba gigante em volta. E assim, eu tô exagerando? Sim, eu tô exagerando. Mas a ideia é que eu exagere para que vocês coloquem na cabeça que assim, é um achado que vocês têm que dar mais importância no algoritmo mental interno de vocês, sabe? Vocês me entenderam? Eu gosto de dar importância para as coisas, para vocês classificarem e entenderem, isso aqui não é por causa disso, isso aqui é por causa disso, entendeu? Então, diverticulite vai ter a paredinha espessada também, pode ficar uma bolinha preta daquele jeitinho, mas vão ter duas coisas adicionais. A gordurona branca e 2, as paredes do próprio cólon também vão estar um pouquinho espessadas ao redor. Por quê? Porque a inflamação, ela pega toda a região, ela não pega só exclusivamente o divertículo. Então, você vai ver que não vai ter a bolinha com uma parede super fininha. A bolinha vai estar espessa e a parede ao redor também vai estar um pouquinho espessa, porque a inflamação está ali, tá bom? Então, divertículo não era. Isso só pela imagem, veja.
tá? Depois eu vou, no final, eu vou falar o que a gente faz para sair de tudo isso numa coisa só. Segundo, endometriose de intestino. E aí eu botei propositalmente, por quê? Porque eu falo muito de endometriose aqui todo dia, o tempo todo e tal. E é claro que endometriose é um diferencial importantíssimo, principalmente pela localização, que estava ali do lado esquerdo. E segundo, porque é o principal pitfall para aquela que a imagem reproduz. Então, sempre que você vir alguma coisa no cólon sigmoide, principalmente à esquerda, você tende a pensar que é alguma endometriose de intestino. Porém, você só vai dizer que é endometriose de intestino se você olhar aquilo nos 3 planos e ver que aquilo forma uma imagem meio que em C. Ela não protrui para fora da alça. Ela não faz uma orelhinha de Mickey, sabe? Ela faz um C, uma maçã mordida. Porque a endometriose, ela fica na muscular, na serose na muscular, e ela vai entre processos consecutivos de sangramento e fibrose, sangramento e fibrose, sangramento e cicatrização, ela vai retraindo e fibrosando a parede do intestino. Então ela não vai crescer para fora, ela não é uma lesão super expansiva, tá? E ela também não é uma lesão que faz uma inflamação do tipo de recrutar muito macrófago, muito neutrófilo, muito para deixar aquela bola inflamada branca, sabe? São processos diferentes. Quando você imagina o processo de inflamação da endometriose, é diferente de um processo inflamatório clássico, né, da inflamação clássica de uma infecção, uma inflamação por um agente infeccioso, por exemplo. Arqueamento da parede. Eu não gosto de descrever arqueamento da parede, porque... olha, é muito pessoal isso, tá? Porque por arqueamento da parede eu posso entender qualquer coisa. Eu gosto de dizer... a ideia, Simenda, é que você tente fazer a pessoa que está lendo entender o que está acontecendo. Ela não está arqueando a parede, ela não está fazendo um arco na parede. Não há... O que eu diria? Eu diria que tem uma lesão infiltrativa, aquela... Só um detalhe, estou falando de endometriose. Não sei se você está falando daquela bolinha. Aquela bolinha jamais pode ser chamada de arqueamento de parede. Estou falando de endometriose fazendo o C, né? Eu diria que está distorcendo. Ela distorce, ela nem sempre vai formar um arco. Ela distorce. À medida que você fala distorce, você consegue fazer com que o leitor entenda que existe um processo definitivamente cicatricial ali. Mais do que arqueamento. O arqueamento, por exemplo, qualquer curva no intestino também forma um arco. Então, se tem uma curva, por exemplo, se o sigmoide é um sigmoide redundante, por exemplo, um sigmoide que dá muitas voltas, você pode dizer que existe um acotovelamento num canto, um arqueamento no outro, sem necessariamente isso representar alguma doença, tá bom? Então, eu não falaria em arqueamento, eu falaria em distorção, determinando distorção da arquitetura, tá? Distorção da parede, tá? Então, endometriose intestinal por isso. Gostou? Rogério, depois meu segue louco número 1, eu acho. Depois tem que falar contigo, lembrei uma coisa. E aí agora a gente vai falar falamos de endometriose de intestino. Por que não pode ser endometriose de intestino? Porque endometriose de intestino definitivamente não é expansivo, não vai uma bolinha para fora. E por que? Mais pra frente vocês vão ver. Espessamento focal de alça, que é mais uma coisa que falaram lá, né? Mais uma opção que falaram. Espessamento focal de alça, sim, existe um espessamento focal transitório das alças, que ele é benigno, é só da contração, né? A gente tem um movimento peristáltico da alça, a alça contrai, ela contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, e aí de vez em quando ela forma umas imagens bizarras.
Como que você sai disso? Você sai disso com paciência. Você vai lá, viu aquela imagem, bate a foto. Aí você fala, esse aqui é um negócio, né? O que você tem que fazer? Você tem que continuar o exame, espera lá uns minutos, gente, acho que o mosquito me mordeu. Você espera lá uns minutos e depois dos minutos você faz o quê? Você vai lá e volta naquele mesmo lugar para ver se aquilo existe ainda. Depois desses minutos, se aquilo ainda existir, bom, existe uma probabilidade daquilo realmente ser real. Aquilo lá é uma contração, aquilo sumiu. Se aquilo for contração, sumiu. Se for um espessamento focal transitório de alça, sumiu. Karina, vai ter um espessamento focal por doença de Crohn. Não vai, galera. Não viaja. Tá? Não viaja. Espessamento focal, bolinha daquele jeito? Não tem. Que mais? Próximo. Giste. Alguém falou giste. Gente, eu achei o máximo giste. Tá? Eu achei... Sinceramente, eu achei um diferencial interessante. Porque o giste é um tumor mesenquimal. Tá? Então, ele não tá exatamente dentro da luz, é um tumor de trato gastrointestinal, não é um tumor que está necessariamente dentro da luz. Ele pode crescer tanto na muscular, quanto ele pode crescer na serosa também. Então, você tem giste de tudo que é jeito. Giste é quase um diferencial tipo, sabe na clínica que não sabe o que é, pode ser lúpus, ou pode ser linfoma, ou pode ser HIV? É mais ou menos, o giste entra mais ou menos nisso aí. Você vê uma bola, você não sabe o que é, pode ser giste. Então é um tumor realmente mesenquimal, né? Não é um tumor, por exemplo, de epitélio, como é um adenocarcinoma, por exemplo, né? Um tumor de luz de cólon, como é o tumor de reto, tumor de cólon e tal. E ele pode, como falei, estar na parede ou na serosa. E aí como que você sai do giste? Você sai por duas maneiras, tá? A primeira é... você vai ligar um Doppler e vai ter algum realce. O realce pode variar e tal. É muito melhor, obviamente, de dar diagnóstico numa tomografia, numa ressonância. O giste é muito melhor visto em métodos axiais, muito menos em ultrassom. O ultrassom realmente é um exame que você pode rastrear e pode dizer que sim. Mas o giste, é óbvio que se você virar o transdutor, você vai ver que é uma bolinha. Se não for uma bolinha, por exemplo, se for uma coisa mais larga, comprida, aí você vai já, nesse exato momento, largar o giste de mão, porque o giste cresce mais bolinha, né? Então, se você vê em dois planos e um dos planos for uma minhoca e não uma bolinha, aí você larga o giste de mão. É muito difícil diferenciar um giste, enfim, por exemplo, de um leimioma, né? Enfim, pela imagem no ultrassom. Apesar de que o leimioma ele vai ser para dentro. Outra coisa que falaram foi pólipo, tá? Pólipo, ele vai crescer para dentro, ele não vai crescer para fora do intestino. Ele vai crescer para a luz. Então, a bolinha preta, ela vai estar para dentro. Só que ela nem vai ser preta, ela vai ser uma bolinha branca. Quando um pólipo cresce para dentro da luz, ele não é preto, não. Ele é mais branquinho, ele não é tão hipocogênico. E aí o que a gente pensa, aí a gente entra para descartar o giste, a gente vai pensar na prevalência. O giste é muito mais raro do que o diferencial principal daquela imagem, que quem viu lá, a tuba uterina, né? O giste é muito mais raro. Então, você vai entrar na prevalência, o giste mais em... Por exemplo, você está vendo aquilo numa paciente de 30 anos. O giste dá em pessoas mais velhas, 40, 50, que é a idade. De repente, às vezes é só um achado ocasional, às vezes a paciente está ali por outro motivo e tal. Você não vai pensar como primeiro lugar o giste. Você só vai pensar no giste se você não achar nenhuma hipótese mais plausível para aquela imagem naquele momento. A ideia é essa. Então, você tem que juntar um pouco com o raciocínio clínico, mas esse raciocínio clínico da doença giste, não o clínico daquilo que a paciente está te contando. E o que me falaram, e aí entra no principal diagnóstico daquela imagem, botaram tuba com sangue. Eu vou fazer um adendo aqui, porque era uma tuba uterina coladinha no intestino. Escreveram assim, tuba com sangue. Aí eu vou dizer por que não é tuba com sangue. Apesar de ter ali um branquinho ali dentro,
Aquele branquinho que tá na imagem, eu vou botar a imagem para vocês de novo. Vamos lá. Olha só a imagem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tem até um branquinho dentro. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Parabéns, Karina. Aí, tem um branquinho dentro aqui, tá? Uma tuba com... Aquilo ali, aquele branquinho é da mucosa da tuba. Aquele branquinho não é sangue. Sangue, ele ficaria mais bolinha dentro. Eu veria uma interface muito melhor entre a parede da tuba e o conteúdo. E eu esperaria também algumas outras alterações fora a imagem. Tá? Eu esperaria, por exemplo, se uma tuba com sangue, ela teria também um pouco mais a gordura, um pouco mais ecogênica em volta, por conta de processo inflamatório ao redor. Então, aquilo era uma tuba normal. E aí, como sair disso? De você ver uma bolinha no exame, tá? O que fazer para sair disso? Você foi lá, tá fazendo o seu exame transvaginal e viu aquela bolinha do lado da alça. Presta atenção que a parte mais importante de toda essa live são esses alguns minutos. O que fazer quando você vê uma bolinha do lado da alça? E é um erro muito comum de todos os alunos que vêm aqui. Eu recebo bastante aluno aqui e eu peço para eles fazerem o exame e mostrar um negócio. Quando eles vão mostrar a alteração, eles fazem uma coisa que eu não gosto, que é fica ensaboando aquela imagem. Você viu a imagem ali, aí parece que se congela o transdutor ali e você fica assim, ó, cara, ensaboando. É impressionante. Eu já fiz isso numa live, eu vou fazer de novo, porque tem gente que não aprendeu. Você vê a imagem aqui, aí você viu a bolinha aqui, aí você bota o transdutor, essa aqui é a bolinha, tá? Você bota o transdutor aqui, é óbvio que você vai ver essa bolinha aqui, ó, tá? Ó, o rímel, usei o rímel pra passar aqui. Rímel, isso aqui foi, o que foi isso aqui? Quem que eu usei? Nem lembro, mas olha só, você viu isso. Num plano, você botou o seu transdutor aqui, isso aqui vai parecer uma bolinha. Não vai parecer uma bolinha? Isso vai parecer uma bolinha. Muito bem. Em parecendo uma bolinha, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos lá. Estão preparados? Você viu isso do lado de uma alça, o transdutor está aqui. Você está filmando e está vindo isso aqui na sua tela. O que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas faz isso aqui, ó. Você pega o transdutor e fica ensaboando isso aqui. Tá? Você fica ensaboando. Fica olhando minuciazinhas da imagem para tentar fazer uma fotinho mais bonita. Você vai continuar vendo a imagem assim, para sempre. Agora, se você gira o transdutor 90 graus e você começa a aumentar a sua área de varredura para além da bolinha, olha para cá, olha só, se você olha para cá e olha para cá, e se você olha para cá e olha para cá, você começa a ver que essa bolinha não é uma bolinha, ela é um cano, e você começa a ver que ela não se expande mais para lá e nem mais para cá. Você tem que ampliar os limites da sua varredura ao máximo possível para entender de onde vem e para onde vai. Porque aí você vai ver que essa bolinha tem um fim aqui, você vai ver que essa bolinha tem um fim aqui. Se você ficar preso a isso aqui, você vai perder muita coisa no ultrassom. Muita coisa no ultrassom. Esse é um dos principais erros que eu vejo a grande maioria dos alunos fazerem. Vocês ficam ensaboando esse cantinho aqui, ó. Aí ensaboa, 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 ensaboa. Vocês já viram isso? Quem que faz isso? Quem que faz isso aqui? Certeza que tem gente aqui que fica ensaboando a imagem. Quando você ensaboa a imagem, você perde o big picture, já falei. Você perde a noção daquilo que você está fazendo. Eu sei, eu já falei pra ti. Não é pra ficar ensaboando a imagem, gente. Não ensaboem. Vocês vão melhorar muito se vocês começarem a entender relações anatômicas próximas e relações anatômicas distantes.
Ah, beleza. O que é essa imagem? Ah, essa imagem é um nódulo hipoecogênico aparentemente aderido à alça intestinal. Aí esse sabor, ele vai continuar sendo um nódulo hipoecogênico aderido à parede intestinal. Se você abre a sua varredura para dizer, opa, tem um preto aqui, será que esse preto é real? Aí você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Pensa em eixos X, Y e Z. Você percorre todo um eixo X, todo um eixo Y, todo um eixo Z, para entender da onde a imagem vem e para onde ela vai. E aí você começa a estabelecer relações anatômicas próximas e relações anatômicas mais distantes, mais profundas. E aí você consegue entender, por exemplo, a relação da estrutura em relação à cavidade pélvica, por exemplo. Ah, isso aqui está muito perto da parede do ilíaco, do músculo ilíaco. Ah, isso aqui está muito perto do sacro. Ah, isso aqui, pô, o intestino está aqui do lado. E aqui embaixo está o quê? Ah, aqui embaixo está o sacro. Ou aqui embaixo, aqui em cima está o útero. Ou aqui do lado está o ovário. Ou aqui em cima está o paramétrio. Quando você estabelece as coisas que estão ao redor, seu raciocínio clínico e de imagem, eles começam a melhorar demais, 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 demais. Então pensa só, você tem que conhecer doença, você tem que conhecer a clínica, mas você tem que expandir o momento em que você está ali no exame para entender as relações anatômicas daquilo que você está vendo. Quem concorda? Quem aqui nunca tinha pensado nisso? Enfim, quem aqui quer uma live sobre como estourar bolha sozinha e fazer um curativo tosco? Quem? Então, o que eu queria dizer? Queria dizer que quando você fica preso a uma bolinha, você não consegue enxergar a tuba. Quando você fica preso a uma única imagem, você não consegue ver o todo. Então não ensaboem. Não ensaboem a imagem. Não fiquem ali só limpando a imagenzinha com transdutor. Expanda o raciocínio, principalmente para o raciocínio anatômico, de relações próximas e relações mais distantes. E analise as características da imagem, mas não só da imagem, sim ao redor da imagem. Então a imagem é tudo aquilo que está no seu plano. Você pode usar não só para ver o nódulo, mas sim para ver a gordura ao redor do nódulo, como que está a parede ao redor do nódulo. São pequenos detalhes. Então a parede do intestino está fina ao redor do nódulo, a parede do intestino está grossa ao redor do nódulo. Liga o Doppler, a vascularização é intensa, a vascularização é menos intensa. A gordura ao redor está inflamada, a gordura ao redor não está inflamada. Ah, Karina, como que é inflamada? Putz, pensa na fisiopatologia daquilo que você está pensando. Diverticulite, como é que é? Uma inflamação aguda. Inflamação aguda, neutrófilo, tal, aumenta líquido, aumenta edema, água, não sei o quê. Óbvio que vai ficar uma coisa mais inchadinha. E aí você consegue transferir essa imagem de inchado para sua imagem, para a imagem que você está vendo. Joia? Então, é o que temos para hoje, gente. Live de carnaval é sempre uma loucura. Eu confesso que quase não fiz essa live, porque eu tô meio atrapalhada hoje. Aline, eu tô meio atrapalhada, eu me irritei que eu tive que estourar minha bolha. É carnaval. Eu pensei, Karina, nossa, carnaval é um dia bom pra trabalhar, tinha um monte de coisa pra fazer, né? Podia deixar passar, não sei o que, mas eu vim aqui explicar pra vocês. Porque eu realmente gosto. Eu gosto desse momento, eu gosto da hora que eu falo, me inspiro, eu falo um monte de bobagem. Então, é isso, gente. Por hoje foi só. Oi! Por hoje foi isso. Chegou no fim, Aline. Chegou no finzinho. Fiquem com Deus. Até a terça que vem. Chegou atrasada, mas tudo bem, fica gravada, sempre fica. Tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.